Olá para todos, dando continuidade então à nossa conversa sobre direito do trabalho. Na aula passada, a gente parou a nossa conversa no artigo 442 da CLT, onde nós estávamos conversando sobre o contrato de trabalho, né? Então, a existência do contrato de trabalho e o que a gente precisa para ter esse contrato de trabalho. Então, deixa eu compartilhar aqui onde nós paramos na aula passada, né? Então, nós paramos aqui no artigo 442, que fala desse contrato individual de trabalho. Verificamos que é um acordo de vontade das partes, né? E que o ônus da prova com relação ao término desse contrato de trabalho, né? Quando eles são negados, o ônus da prova pertence ao empregador. Então, a gente sempre tem um trabalho, a gente sempre espera um contrato de trabalho por tempo indeterminado, tá? Então, essa é a regra geral, tá? Que a gente tenha um contrato de trabalho de tempo indeterminado, que esse contrato de trabalho ele comece, mas pensando justamente na situação econômica do país, que esse contrato de trabalho continue e perpetue aí por um longo período, tá? Agora, nós temos algumas diferenças referente aos tipos de contrato de trabalho que a gente pode ter, tá? Nós temos alguns contratos de trabalho que eles podem ser estipulados por prazo indeterminado e nós podemos ter contratos de trabalho que venham a ser determinados que tenham um prazo, né? Um prazo de começo e um prazo de final. Importante a gente ter sempre em mente que esses contratos que porventura tenham prazos iniciais e prazos finais, eles são a exceção na maioria das vezes, tá? Então a gente trabalha na exceção do contrato por prazo indeterminado. E aí, quando a gente trabalha na exceção do contrato por prazo indeterminado, a gente começa a trabalhar nos contratos por prazo determinado, tá? Então, quando a gente fala de contratos por prazos determinados, na verdade, nós estamos trabalhando na exceção da regra, porque a regra nossa é um contrato de duração indeterminada, então de prazo indeterminado, que esse contrato se perpetue aí por um longo período, enquanto ele for válido, né? Enquanto ele for importante, tanto para o trabalhador, quanto ele for importante para o empregador. Agora, existem algumas situações que a gente pode ter esse contrato com um tempo de duração. Só que essas situações, elas são justamente a exceção à regra do nosso contrato, tá? Então, vamos trabalhar aqui com essa exceção à regra, onde a gente tem, então, um contrato por prazo determinado. Então, vamos colocar aqui. Contrato por prazo determinado. Então, quando a gente fala de contrato por prazo determinado, a gente precisa verificar o seguinte: somente podem celebrados regularmente nas hipóteses expressamente previstas em lei. Então, para que a gente possa ter um contrato por prazo determinado, esse contrato ele só pode acontecer
nas situações expressas por lei, tá? Então, a gente não pode ter um contrato por prazo determinado fora das situações em que a legislação exige. A título de exemplo, nesse sentido, nós podemos ter o artigo 443 da CLT, que a gente vai falar sobre ele daqui a pouco, tá? A gente pode ter o contrato de safra e o contrato rural, que estão estabelecidos na Lei 5889 de 73. Nós podemos ter o temporário, que nós já conversamos, referente ao temporário, e ele pode ser temporário por obra, pode ser o artista, ele também tem esse contrato por prazo, também ele entra no temporário, e aí com relação a esses, a gente tem a lei 6.533 de 78, tá? Então vejam que em todos os casos, a legislação autoriza a figura desse tipo de contrato. Então, a gente precisa sempre de lei para determinar um contrato por prazo determinado, tá? Então, ocorrendo a contratação fora dos casos previstos em lei, será considerado prazo determinado, tá? Então, a gente sempre vai trabalhar num contrato, para que ele possa ser por prazo indeterminado, esse contrato, ele precisa derivar de lei, tá? O artigo 443 da CLT, ele fala que o contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita ou expressamente, verbalmente ou por escrito, por prazo determinado ou indeterminado, ou por prestação de trabalho intermitente. Então, o artigo 443, ele traz a figura de que esses contratos, eles podem ser, então, por prazo determinado, como eles podem ser por prazo indeterminado, tá? E nunca se esquecer que quando a gente fala de contrato por prazo indeterminado, esses contratos precisam derivar de lei, tá? Vamos verificar aqui um conceito que a gente pode dar para esse tipo de contrato. Então, a título de conceito para esse tipo de contrato, a gente pode trabalhar no seguinte: é aquele cuja vigência dependa de termo prefixado ou da execução de serviços especificados, ainda da realização de certo acontecimento suscetível de previsão aproximada. Então, esse seria o conceito que a gente tem de contrato por prazo determinado. Dentro do conceito, a gente pode trabalhar com o artigo 443 no seu parágrafo 1º. Então, o 443 no parágrafo 1º, ele vai de encontro com um conceito. Então, ele fala que considera-se como de prazo determinado o contrato de trabalho cuja vigência dependa de termo pré-fixado ou da execução de serviços especificados, ou ainda da realização em certo acontecimento suscetível de previsão aproximada. Então, sempre que a gente falar de contrato de trabalho por prazo determinado, a gente precisa enxergar que esse contrato, ele vai ter termo, tá?
E aí, a título, então esse contrato sempre vai ter termo, são prazos. A título de termo, a gente pode ter termo certo, então quando eu tenho uma data exata, então a título de exemplo, esse contrato ele começa no dia 10 do 11 de 2020 e encerra em 10 de 1 de 2020. Então, eu tenho data de início e tenho data de final. Como ele pode ser incerto, referente a um evento que ele é futuro e previsível. Futuro e previsível. Então, a título de exemplo, contratação para a safra, contratação para a safra 2019-2020. Então, quando acontecer essa safra, quando acontecer essa colheita, a gente já tem esse contrato determinado. Esse contrato de safra, ele acontece muito na região rural, quando a gente vai fazer colheitas, então eles fazem essa contratação por safra. Então esse trabalhador, ele sabe que em determinada safra ele vai trabalhar tanto na parte da colheita como na parte de trator, ele vai trabalhar para que a gente possa ter então esse evento, tá? Que ele é futuro, mas que ele já está previsto durante um determinado período do ano. O artigo 443, no seu parágrafo 2º da CLT, ele traz as hipóteses. Então, e as hipóteses estão, então, no artigo 443, parágrafo 2º da CLT. Então, vamos trazer para cá o 443, parágrafo 2º, e ver quais são os tipos de hipóteses que a gente pode ter. Então, artigo 443, só que aqui a gente vai trabalhar no parágrafo 2º, tá? Então, o 443, parágrafo 2º, ele traz que o contrato por prazo determinado, ele vai ser, então, o parágrafo, né? O contrato por prazo determinado só será válido tratando a linha A de serviços cuja natureza ou transitoriedade justifique a questão do prazo determinado, a linha B de atividades empresariais de caráter transitório e a linha C de contrato de experiência, tá? Então, essas são as 3 hipóteses que a gente pode ter. Então, primeira situação, quando da natureza ou a transitoriedade do serviço justifiquem, a pré-determinação do prazo, tá? Aí, a título de exemplo, nós podemos ter um aumento da demanda. Então, quando a gente tem um aumento da demanda, a gente vai precisar fazer eventuais contratos por prazo determinado enquanto durar esse aumento de demanda. Nas atividades empresariais transitórias, então, que elas vão acontecer durante um período. E aí, a título de exemplo, nesse sentido, nós temos o caso de férias. Então, quando eu tenho um determinado funcionário que ele sai de férias, eu preciso também contratar
um funcionário que fique no lugar. Ou quando eu tenho uma funcionária gestante e ela sai de licença maternidade, eu também preciso contratar alguém que possa ficar no lugar dela. E aí ele vai ficar durante o prazo da licença maternidade. E a gente tem a pactuação mediante contrato de experiência. Mediante contrato de experiência. E a título de exemplo, a gente pode ter o artigo 478 no seu parágrafo. Não, a título de exemplo, vamos colocar melhor. A título de exemplo é o contrato que pode ser prorrogável. Por quê? Porque a gente precisa saber fazer uma diferença com relação a essa situação da experiência, porque a pactuação do contrato de experiência, ela é diferente, tá? Do período de experiência. Então, quando você faz um contrato pactuando a experiência, vai ser diferente desse período de experiência. E nesse sentido, sim, artigo 478, tá? E o artigo 478, ele determina com relação a esse período. Então, ele fala: a indenização devida pela rescisão de contrato por prazo indeterminado será de 1 mês de remuneração por ano de serviço efetivo ou por ano de fração igual ou superior a 6 meses. No seu parágrafo 1º, ele vai determinar: o primeiro ano de duração do contrato por prazo indeterminado é considerado como período de experiência e antes que se complete, nenhuma indenização será devida. Então, o contrato de experiência normalmente é aquele contrato por prazo de 90 dias. Então, a gente tem 45 mais 45, tá? Que é diferente do período de experiência que está no artigo 478. No entanto, e quando a gente fala desse contrato a título de prazo determinado, é importante sempre a gente observar as situações de prazo. Então, dentro das situações de prazo, primeira situação, se forem serviços transitórios, e atividades empresariais, a gente vai trabalhar no seguinte prazo: não pode ser superior a 2 anos. Então, eu só posso ter um contrato de, no máximo, 2 anos. Se nós estivermos falando de uma experiência, a experiência nós vamos estar falando de 90 dias. Quem determina isso é o artigo 445 da CLT. Então, o artigo 445 da CLT, vamos até trazê-lo para cá, para a gente poder dar uma olhada. O 445 da CLT, ele fala com relação ao que o contrato de trabalho por prazo determinado não poderá ser estipulado por mais de 2 anos, observadas as regras do artigo 451. E aí, com relação ao artigo 451, ele fala que o contrato por prazo determinado, que tácita ou expressamente for prorrogado, mais de uma vez, ele passa a vigorar como se fosse por prazo indeterminado, tá? Então, a gente precisa entender que se eu tiver, por exemplo, um contrato por prazo determinado de 2 anos e 1 mês, automaticamente esse contrato se torna por prazo indeterminado, tá? Então, com relação a esses 2 artigos, a prorrogação não poderá
ser superior, não poderá ser superior ao prazo máximo sob pena de passar, a vigorar por prazo determinado, tá? Então, a gente precisa tomar cuidado com relação a isso. Além disso, a rescisão poderá ocorrer pela extinção normal ao término do contrato, ou anormal por decisão das partes. Então, em regra, a gente sempre espera que esse contrato de trabalho ele se encerre pelo prazo. Então, deu-se lá o prazo do contrato por prazo determinado, encerra o contrato. Agora, a gente pode ter um encerramento por decisão das partes. Então, as partes optam por essa rescisão contratual, tá? Tudo bem com relação ao contrato de trabalho por prazo determinado? Nós vamos verificar agora a jornada de trabalho, então a duração do trabalho, tá? Para que a gente possa verificar as situações onde a gente pode ter uma jornada superior, para que a gente possa ver a situação das horas extras. Então, a gente vai ver a duração do trabalho. Quando a gente fala de duração do trabalho, a primeira coisa que a gente precisa observar nessa duração é a jornada. E aí, quando a gente fala de jornada, é uma medida de tempo na qual se inclui o labor diário do empregado, é a quantidade de trabalho, que diariamente o empregado cumpre em favor de seu empregador como obrigação decorrente do contrato de trabalho. Então, quando a gente fala de jornada de trabalho, é o período em que esse empregado encontra-se à disposição do empregador, aguardando o trabalho ou cumprindo eventuais ordens que existam a ser cumprida, tá? O artigo 4º da CLT, ele traz a teoria do tempo, a disposição do trabalhador. Essa é a teoria adotada pelo ordenamento jurídico, tá? Teoria também adotada pela doutrina, e ela determina a seguinte situação: é o período de um dia, no qual o empregado permanece à disposição do empregador, trabalhando ou aguardando ordem.
justamente a teoria adotada pelo nosso ordenamento, tá? Dentro dessa teoria, a gente considera como jornada desde o momento que o empregado chega e vai embora. Então, todo esse período ele é considerado como jornada. E aí, nesse sentido, vale a gente dar uma olhadinha na súmula do TST. A gente tem uma súmula, que é a súmula 429 do TST, e essa súmula, ela prevê aquelas situações aonde o empregado, ele leva um longo período entre a portaria e o seu local de trabalho. Então, nessas situações, o TST já prevê que a partir do momento que esse empregado ele passa pela portaria, ele já se encontra à disposição desse trabalhador. Então, a súmula 429, a súmula 429, ela fala, né, que o tempo à disposição do empregador. Então, esse tempo à disposição do empregador considera-se a disposição do empregador, conforme determina o artigo 4º, o tempo necessário ao deslocamento do trabalhador entre a portaria da empresa e o local de trabalho, desde que supere o limite de 10 minutos diários. Então, se você levar 10 minutos para ir da portaria até o seu local de trabalho, a gente vai considerar esse período já dentro da jornada de trabalho, tá? A gente também precisa verificar que nós podemos ter nessa situação, a título de jornada, o artigo 58, no seu parágrafo 2º. Então, o artigo 58 CLT, ele vai determinar quando que a gente vai ter eventuais situações referente ao percurso, mas aí a gente está falando de um percurso que ele vai ser realizado entre a casa do empregado até o seu local de trabalho. Então, o artigo 58, ele já delimita com relação a esse prazo. Então, ele fala que a duração normal do trabalho para os empregados em qualquer atividade privada não excederá 8 horas diárias, desde que não seja fixado expressamente outro limite. No seu parágrafo 2º, ele determina com relação ao percurso da casa até o local de trabalho. Então, o tempo despendido pelo empregado desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno caminhando ou qualquer outro meio de transporte, inclusive o fornecido pelo empregador, não será computado na jornada, por não ter tempo à disposição do empregador. Essa é uma modificação que veio no ano de 2017, com a reforma da CLT, onde a gente, a partir de agora, a gente entende que o percurso realizado da casa do empregado até as dependências do empregador, a gente não considera como jornada de trabalho, tá? Porque ele não está à disposição do empregador. Agora, se acontecer algum tipo de acidente nesse período, tá? Então, acidentes acontecidos nesse período, a gente vai poder considerar a existência desse acidente que ocorreu. Então, que é o acidentes que ocorre durante o trajeto. Então, se porventura durante o trajeto esse empregado ele for atropelado, por exemplo, a gente vai poder considerar ainda essa relação de trabalho, tá? Tudo bem até aqui? O artigo 2. Oi, São Antônio. Professora, a senhora falou que
que houve uma modificação na CLT, né, a Uhum, respeito do percurso do trabalhador, da casa à empresa. Mas uhum. sempre foi assim, não foi? Não, a gente tinha a situação anterior de que quando você saía para trabalhar, a gente já computava a jornada. Então, se você levasse, Não. por exemplo, 1 hora para chegar na sua empresa, a gente tinha a figura de já computar que você trabalhou 1 hora a mais. E aí foi na modificação em 2017, retirou-se essa parte de que faz parte da jornada, porque nós tínhamos a situação dos pedidos de horas extras nesse sentido, né? Então, Nossa. retirou essa situação, não é mais jornada, o tempo que você leva da sua casa até o seu local de trabalho, mas a gente ainda analisa eventuais situações de acidentes que possam acontecer. Então, se você sofrer algum tipo de acidente da sua casa até o local de trabalho, ou do local de trabalho até a sua casa, esse acidente a gente ainda faz a CAT, que é o comunicado de acidente de trabalho, porque você estava indo para a empresa ou você estava voltando da empresa. Isso eu sabia, né, a respeito do Uhum. acidente no percurso do trabalho, mas que computava na jornada, ao menos na minha Quando a época. gente tinha, na modificação, às vezes a gente tinha, por exemplo, empregado que levava. O empregado morava em São Paulo e ele trabalhava na região de São José dos Campos, por exemplo, tá? Então, o que se discutia, como ele trabalhava muito longe da empresa, o tempo entre a saída da casa dele e a chegada lá, ele já estava à disposição do empregador. O que hoje em dia a gente não tem mais. Então, isso a gente não computa mais na jornada, né? Mas a gente ainda pode alegar a existência de eventual acidente. Daí, olha, eu trabalhei a vida toda e não sabia que o tempo que gastava em casa até o trabalho incluía na jornada de Incluía. trabalho. Sério mesmo. Mais uma novidade Puxa, para o senhor hoje, que né? coisa. Mais uma novidade. E, isso daí foi revogado. Foi modificado na reforma. Tá joia. Tá bom? Obrigado, professor. Nada. Ótimo. Vamos continuar então. O artigo 238, tá? Ele fala que será computado como de trabalho efetivo todo o tempo em que o empregado estiver à disposição da estrada. Aqui no artigo 238, ele é muito utilizado na situação dos ferroviários, tá? Mas a doutrina entende que, por analogia, ele pode ser considerado também para qualquer outro tipo de empregado. Então, o 238, o que nos interessa mais aqui, é o parágrafo terceiro dele. Então, o 238, parágrafo terceiro, ele determina: nos casos das turmas de conservação da via permanente, o tempo efetivo de trabalho será contado desde a hora da saída de casa da turma até a hora que cessar o serviço em qualquer ponto compreendido centro dos limites da respectiva turma. Quando o empregado trabalhar fora dos limites da sua turma, ser-lhe-á também computado como trabalho efetivo o tempo gasto no percurso da volta com esse limite. Então, o 238, ele é mais utilizado nas situações de empregados que trabalham em ferrovias. Ele foi criado justamente para essa categoria. Porém, por analogia, a doutrina entende que nós podemos também fazer a aplicação para eventuais situações. Então, como eu estava conversando agora com o seu Antônio, quando a gente tem um empregado que ele trabalha de uma forma muito distante do seu local de trabalho, mas quando eu digo distante, assim, ele mora em São Bernardo e ele trabalha em Atibaia, por exemplo, tá? Então, a gente tem uma modificação a título de município. Quando isso acontece,
pode ser considerado esse tempo de estrada como disposição, como já estar à disposição do seu empregador, tá? Mas vejam, não é o fato de, eu levo 10 minutos para chegar na minha casa, não. 10 minutos a gente não vai considerar como já à disposição. A gente vai considerar como já à disposição acima de 1 hora, tá? Então, acima de 1 hora, a gente pode considerar que você já está à disposição do seu empregador. Com relação ainda à jornada, a doutrina faz uma classificação com relação a essa jornada, classificação essa que para nós é importante porque a gente precisa verificar dentro dessa jornada as situações de horas extras. Então, eventuais situações que existam a realização de uma jornada além do prazo estabelecido, a gente precisa verificar como que fica essa situação de pagamento das horas extras, tá? Então, nesse sentido, a gente precisa verificar a classificação. Então, vamos colocar aqui. Classificação. Com relação à classificação, a gente pode ter quanto a duração. Quanto à duração, essa jornada, a gente pode ter a jornada normal, que aí ela vai se dividir em jornada máxima ou especial, tá? E nós podemos ter jornada extraordinária, ou suplementar. Então, quanto à duração, são esses dois tipos de jornada que a gente pode ter. Jornada normal, que pode ser dividida em máxima ou especial, e jornada extraordinária, tá? Ou a gente pode ter quanto ao período. Então, quanto ao período. Quanto ao período, a gente pode ter, então, a classificação da seguinte forma: diurna, noturna ou mista, tá? A gente pode ter o trabalhador que trabalha durante o dia, o que trabalha durante a noite, ou aquele que trabalha dia e noite, tá? Que aí é uma jornada mista. Dentro da classificação, eu vou deixar aqui em destaque o artigo 611-A e 611-E da CLT, que a gente já conversou sobre esses artigos, e ele verifica uma flexibilização da jornada. Porque o 611-A e o 611-B, ele verifica a importância da convenção coletiva e do acordo de trabalho. Então, quando a gente tiver na convenção ou no acordo horários diferentes, tá? Uma flexibilização com relação à jornada, tá? Ou então, a título de exemplo, não interessa o horário que esse trabalhador chegue para trabalhar. O que interessa é que ele cumpra as 8 horas diárias, tá? Isso é uma flexibilização com relação à jornada. Então, o que importa é que seja cumprida a jornada. Se essa jornada vai ser cumprida das 10 da manhã às 6 da tarde, se essa jornada vai ser cumprida das 10 da manhã às 7 da noite, não faz diferença. O que interessa é que essa jornada de 8 horas, ela seja cumprida, tá? Então, 611-A e 611-B, eles veem essa flexibilização, em especial quando essa flexibilização ela vem de convenção coletiva e de acordo trabalhista, tá? Então, com relação à duração, a gente vai começar vendo, então, a jornada
normal. Quando a gente fala de jornada normal, a gente tem o seguinte, é o tempo máximo previsto para a execução dos encargos decorrentes da relação de emprego. Então, é o tempo máximo que esse empregado vai estar à disposição do empregador. E aí a gente viu que dentro de jornada normal, a gente pode ter a máxima. E aí a máxima, ela está regulamentada pelo artigo 7º, inciso 13 da Constituição Federal, tá? Então, é a Constituição Federal que vai analisar essa situação. Então, qual que é a jornada máxima que a gente pode ter para um empregador? A jornada máxima que a gente pode ter para o empregador é aquela cuja duração é o limite máximo de tempo autorizado pelo ordenamento. E aí, qual que é esse limite máximo de tempo autorizado pelo ordenamento? Não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais. Então, esse é o prazo máximo que a gente tem de uma jornada de trabalho, tá? Que está estabelecida na própria Constituição. E dentro dessa jornada, a gente pode ter uma flexibilização para não ocorrer trabalho aos sábados, porque sábado ele é considerado para o direito do trabalho como dia útil, tá? Então, por isso que muitas empresas trabalham aos sábados. Para que não ocorra esse trabalho ao sábado, é importante, então, durante a semana, de segunda a sexta, que seja feita justamente essa situação de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Então, por esse motivo que algumas empresas elas têm um horário diferente de sexta-feira, por exemplo, né? Que essa pessoa sai mais cedo. Ela também tem alguns horários diferentes para compensar o sábado, tá? Então, existe essa flexibilização para que não se ocorra o trabalho aos sábados, em alguns casos, tá? Tudo bem até aqui? Sim. Beleza. Nós temos também dentro da jornada normal a jornada especial. Então, a gente viu a jornada máxima, e aí aqui nós vamos verificar que nós podemos ter a jornada especial. E aí, a título de jornada especial, a gente precisa verificar que essa jornada especial é aquela regida por parâmetros, distintos, da jornada máxima e vírgula em geral, dizem respeito a certas categorias, vírgula, exemplo, os bancários. Os
bancários, eles têm uma jornada especial, normalmente são jornadas de 6 horas, tá? E aí, nessa jornada de 6 horas, eles recebem hora extra acima da 8ª diária, diferente do que acontece numa jornada normal, que você recebe horas extras, perdão, os bancários, eles têm 6 horas diárias. Então, a título de horas extras, eles recebem acima da 6ª hora. Agora, numa jornada normal, você vai receber horas extras acima da 8ª. Então, a gente tem, por exemplo, bancários, funcionários de telemarketing, funcionários da saúde que trabalham na radiologia, professores, são pessoas que têm jornada especial. Professor, por exemplo, nós temos uma jornada computada por horas. Então, o que nós recebemos é as horas aula, que a gente fala, né? Então, nós temos hora aula, que é o momento da aula, e nós temos hora aula fora da aula, que é o momento que a gente tem para preparar a aula, para preparar atividades, para corrigir atividades. Então, nós temos hora aula e nós também recebemos hora aula fora de estar em sala de aula, vamos dizer assim. Então, essas pessoas, elas têm essa jornada especial. E aí, com relação à jornada especial, só uma observação. Serão inferiores à máxima e derivam de lei. Então, por exemplo, um professor, a carga semanal dele tem de ser de, no máximo, 40 horas dentro de uma instituição. Ele não pode ter uma carga horária de 44 horas semanais. São sempre inferiores à máxima, tá? O bancário também, ele vai ter aí uma carga horária de mais ou menos 40 horas semanais. Então, nunca vai poder ser a mesma carga que a gente tem de uma jornada normal, tá? Porque aí a gente vai, então, estar falando de uma jornada normal e não de uma jornada especial, tá? E sempre entender que essas pessoas que estão em jornada especial refere-se a uma determinada categoria, tá? Para que isso possa vir a ocorrer. Dentro de jornada, é importante a gente fazer uma diferença entre o empregado que está de sobreaviso e o empregado que está de prontidão, que são coisas distintas dentro dessa jornada que a gente tem. Então, nesse sentido, vamos classificar aqui o que a gente tem, então, a título de sobreaviso e prontidão. O que é o funcionário que está de sobreaviso e o que é que está de prontidão? A gente vai começar com relação ao sobreaviso, que ele está, então, no artigo 244, parágrafo 2º da CLT. O 244, parágrafo 2º, o empregado aguardará eventual chamado em sua própria casa, de acordo com escalas de sobreaviso estabelecidas pelo empregador com a duração máxima de 24 horas. O artigo 244 também é um artigo que ele foi criado pensando na categoria dos ferroviários, tá? E aí a doutrina entendeu que, por analogia, a gente também tem outras situações
de empregados que trabalham de sobreaviso. Atualmente, um bom exemplo para sobreaviso são os empregados que trabalham como TI, tá? Então, esses empregados, normalmente, eles estão de sobreaviso, né? E aí, eles ficam dentro dos seus lares, tá? Sempre de sobreaviso, aguardando caso a empresa necessite de algum reparo na parte tecnológica, automaticamente eles são acionados, tá? Só que o sobreaviso, ele tem alguns pontos que precisam ser verificados para que a gente possa realmente considerar que esse empregado ele está de sobreaviso. Então, durante o sobreaviso, o empregado deverá receber 1/3 da hora normal. Então, ele deverá receber o valor da hora mais 1/3, tá? Durante o período em que ele estiver de sobreaviso. A súmula 229 do TST determina que essa situação do sobreaviso, ela pode ser, então, realizada para qualquer tipo de empregado, tá? Como eu disse, quando essa situação do sobreaviso surgiu, ela surgiu mais para as pessoas que trabalhavam em ferrovias, tá? Então, as pessoas que trabalhavam em ferrovias, ou pessoas que trabalhavam com eletricidade, por exemplo, eles eram considerados sobreaviso, tá? Mas, por analogia, utilizou-se, então, essa situação para os demais empregados. Então, a súmula 229 do TST, ela fala então da figura do sobreaviso. Vejam que ela mesmo traz os eletricitários, tá? E aí ela traz a sua nova redação, que veio no ano de 2003, por aplicação analógica, as horas de sobreaviso dos eletricitários serão remuneradas à base de 1/3 sobre a totalidade das parcelas de natureza salarial. E aí a gente utiliza a mesma súmula para eventuais outros trabalhadores que estejam de sobreaviso. O sobreaviso, ele precisa ter uma locomoção restringida, tá? Isso é um ponto importante para que a gente possa falar que esse trabalhador, ele está de sobreaviso. Eu tive um processo trabalhista uma vez, aonde esse trabalhador, ele tinha lá um celular da empresa, tá? E além do celular da empresa, ele estava sempre de sobreaviso. Não tinha essa questão de escala. Ele estava sempre de sobreaviso. Então, ele tinha um celular da empresa, ele trabalhava na área de tecnologia, ele tinha um celular da empresa. A qualquer momento que esse celular tocasse, manhã, tarde, noite, madrugada, ele tinha que atender a esse celular, sob pena de ele ser advertido e até suspenso. Nessa situação, o que acontecia? Algumas vezes era apenas uma ligação e o problema era resolvido ali na ligação. Outras vezes ele precisava comparecer à empresa e ele nunca sabia quando que ele ia conseguir resolver o problema por telefone e quando que ele ia ter que resolver o problema na empresa. Então, dessa forma, ele estava sempre de sobreaviso. Se ele quisesse viajar, por exemplo, ele tinha que ter a ciência de que a qualquer momento ele poderia ser chamado pela empresa e ter de retornar dessa viagem aonde ele estivesse, tá? Em alguns casos, festas familiares, por exemplo,
Se o celular tocasse e a empresa chamasse, ele tinha que ir, não tinha outra alternativa. Eu tive também um outro processo uma vez contra uma empresa de vidros para carro, onde nós conseguimos fazer a prova do sobreaviso e, além disso, a gente conseguiu provar o dano moral, porque teve uma vez que esse funcionário ele perdeu o aniversário dos filhos, porque ele foi chamado às 8 da noite para ir até uma das lojas resolver um problema referente a um cliente. Então, o sobreaviso ele tem que restringir a locomoção, tá? Você não tem a possibilidade de estar longe da empresa, né? E além de restringir a locomoção, ele restringe também outras situações, né? Esse funcionário, por exemplo, se está numa festa, ele precisa estar sempre com esse aparelho junto. Ele não pode, por exemplo, consumir bebida alcoólica, porque ele não sabe em qual momento ele vai ser chamado para comparecer. Então, tem de restringir essas características de locomoção. E aí, outro ponto, o uso de equipamentos, como celular não gera o sobreaviso. Então, o simples fato da empresa te entregar um celular, a gente não pode considerar isso como sobreaviso, tá? Então, por exemplo, eu exerço um cargo de confiança numa outra instituição de ensino. E aí, agora, na época de pandemia, eu recebi um celular. Mas isso não gera o sobreaviso, porque a orientação da empresa é que esse celular ele seja ligado apenas no horário de aula. Então, não é que eu estou de sobreaviso, tá? A entrega de um equipamento celular, a entrega de um notebook, não gera o sobreaviso. O que gera o sobreaviso é essa restrição na locomoção e esse pagamento de mais 1/3 da hora, tá? Agora, se você simplesmente recebeu um celular da empresa, você pode desligar esse celular quando você não estiver trabalhando e você não tem de ficar restringida a sua locomoção, porque a qualquer momento essa empresa pode te chamar, a gente não vai chamar isso de sobreaviso, tá? Tudo bem aqui? Sim. Agora, a gente precisa separar o sobreaviso da prontidão, tá? Que são coisas distintas que precisam ser consideradas. Então, a gente tem sobreaviso e nós temos a prontidão. E a prontidão, artigo 244, parágrafo 3º da CLT. Então, a gente fala que esse funcionário ele está de prontidão quando o empregado fica nas dependências da empresa aguardando ordens. Então, quando esse empregado ele está dentro das dependências aguardando algum tipo de ordem, ele está de prontidão. Vejam que o sobreaviso ele pode estar na casa dele, tá? Na prontidão, não. A prontidão ele está dentro da empresa, tá? A escala não pode ultrapassar 12 horas, tá? E além disso, ele tem uma remuneração da hora mais 2/3. Então, ele tem remuneração da hora normal mais 2/3. A gente pode enxergar a característica de prontidão nos enfermeiros, tá? Então, os enfermeiros, por exemplo, às vezes eles estão dentro do hospital e aguardando algum tipo de ordem para que ele possa trabalhar. Então, ele está de prontidão e ele faz plantões, às vezes, de 12 horas, tá?
Então, enfermeiro, médico, são pessoas que a gente pode classificar aí como pessoas que estão de prontidão, tá? Então, o principal ponto de diferença da prontidão para o sobreaviso é que no sobreaviso a gente tem uma locomoção restringida e no sobreaviso esse empregado pode estar na casa dele. Quando a gente fala de prontidão, esse empregado ele está nas dependências da empresa, ele não está na casa dele, tá? Então, são duas situações que a gente precisa verificar quando a gente fala de jornada. A jornada de trabalho, ela também se diferencia do que nós chamamos de horário de trabalho, tá? São coisas separadas e coisas que precisam ser enxergadas de forma separada, tá? Então, a gente tem aqui a figura, a jornada e horário de trabalho, tá? Que são coisas separadas. Quando que a gente fala, então, da jornada de trabalho? A jornada de trabalho, ela vai estar, então, no artigo 4º, no parágrafo 2º da CLT, tá? E a gente define como jornada tempo que o empregado fica à disposição, do empregador, aguardando ou executando ordens. Então, a gente já até conceituou a jornada, né? Então, quando a gente fala de jornada de trabalho, é esse período, então, que o empregado fica à disposição do empregador, aguardando eventuais ordens que devem ser cumpridas. E aí, o artigo 4º da CLT, ele fala que considera-se como serviço efetivo. Então, vamos trazer ele para cá. Considera-se como serviço efetivo o período em que o empregado esteja à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens, salvo disposição especial expressamente consignada. No seu parágrafo 2º, a gente tem, então, por não ser considerado tempo à disposição do empregador, não será computado como período extraordinário o que exceder a jornada normal, ainda que ultrapasse o limite de 5 minutos previstos no artigo 58, parágrafo 1º, quando o empregado, por escolha própria, buscar proteção pessoal em caso de insegurança nas vias públicas ou más condições climáticas, bem como adentrar ou permanecer nas dependências da empresa para exercer atividades particulares, entre outras. Quais são essas atividades que a gente pode ter? Prática religiosa, descanso, lazer, higiene pessoal, troca de uniforme. Essas situações que estão nos incisos que estão no inciso do artigo 4º, elas não são consideradas parte da jornada, tá? Ele só vai ser considerado parte da jornada quando esse empregado realmente estiver lá obedecendo ordens, tá? Então, a gente tem descanso, a gente tem lazer, algumas empresas, por exemplo, elas têm academias dentro dela, né? Então, quando a gente tem estudo, empresas que oferecem cursos de inglês, cursos de informática, alimentação, e aí a alimentação, daqui a pouquinho a gente vai falar do intervalo intra-jornada, higiene pessoal também não é considerado, e a troca de uniformes. Então, nessas situações, a legislação entende que são
atividades particulares, e por serem atividades particulares, a gente não vai considerar como horário de trabalho, tá? Então, às vezes, aquele funcionário que está esperando o colega para poder ir embora e fica ali nas dependências aguardando, ele não está à disposição da empresa. Então, dessa forma, a gente não vai classificar como jornada, tá? Então, artigo 4º da CLT, que a gente precisa observar para falar o que a gente considera jornada ou o que a gente não considera jornada, tá? E aí, a gente depois precisa observar o horário de trabalho. Então, a gente viu as características de jornada e a gente precisa verificar as características de horário. Horário de trabalho. E o que vai compreender o horário de trabalho? É a identificação de início e de término, do período no qual se desenvolve a jornada de trabalho, considerando o intervalo para refeição e repouso. E aí, aqui eu quero deixar duas observações, tá? Nós temos o intervalo intra-jornada, esse intervalo intra-jornada, intervalo para refeição e descanso, que, em regra, é o prazo de, em regra, tem duração de 1 hora na jornada normal. Então, jornada normal, que seja uma duração diária de 8 horas, tá? Esse empregado, então, ele tem 1 hora de intervalo, tá? 1 hora de intervalo para refeição e para descanso, tá? Nos casos de jornadas de trabalho especiais, tá? Por exemplo, jornada de 6 horas, a gente tem 30 minutos de intervalo, tá? Aí são as exceções. E aí a gente também tem o intervalo intrajornada. Com relação ao intervalo interjornada, esse intervalo corresponde ao prazo entre uma jornada e outra, tá? Então, é o intervalo interjornada. O intervalo interjornada, então, é o intervalo entre o término de uma jornada e o início de outra, que deverá ser mínimo 11 horas. Então, entre o término da sua jornada e o início da sua nova jornada, você tem que ter um intervalo de 11 horas, tá? Que é o tempo de descanso. E dentro da jornada, você pode ter um intervalo de duração de até... A gente tem intervalos maiores, tá? Eu já vi, por exemplo, pessoas que têm intervalo de até 2 horas, para intervalo intra-jornada de até 2 horas, tá? Uma regra geral é de 1 hora, mas a gente pode ter intervalos maiores. E o intervalo intra-jornada, que é entre uma jornada e outra, sempre um prazo de 11 horas, tá?
Então, entre o término da sua jornada e o começo da jornada no dia seguinte, sempre 11 horas. E dentro da sua jornada, 1 hora para almoço, 1 hora para refeição e descanso, tá? Caso o que a gente enxerga muito nos processos trabalhistas são funcionários que não cumprem esse intervalo intra-jornada, tá? E aí a gente precisa observar o seguinte: às vezes nós temos convenção coletiva que determina que esse intervalo intra-jornada vai ser menor de 1 hora. Então, às vezes eu tenho convenções coletivas que determinam intervalos de 30 minutos. Então, a gente vai obedecer à convenção coletiva. Ou, às vezes, a gente tem empregadores que não permitem que seja realizado 1 hora, tendo em vista o excesso de trabalho. Então, eles delimitam que esse empregado ele tem que comer e automaticamente retornar para suas atividades, tá? Então, a gente precisa sempre verificar se esse intervalo está sendo cumprido ou não, tá? Tudo bem aqui? Bem, a gente precisa verificar, então, para ficar bem clara essa diferença entre jornada e essa diferença a título de horário, eu vou deixar aqui, então, como exemplo, tá? Nós vamos ter, então, uma jornada de 8 horas diárias ou 44 horas semanais, num horário de trabalho que vai ser de segunda a sexta, das 8 às 18, com 1 hora de intervalo. Então, a gente precisa saber diferenciar o que é jornada do que é horário de trabalho. E o horário de trabalho, ele precisa passar por controle, tá? Então, é importante que se tenha o controle do horário de trabalho. Então, vamos colocar aqui que a gente precisa ter controle de horário. E aí, quando a gente fala do controle de horário, a gente precisa olhar o artigo 74, no seu parágrafo 2º da CLT. Então, o artigo 74 da CLT, ele vai determinar como que a gente vai verificar, como que a gente vai fazer esse controle de jornada, tá? Então, o controle de jornada, a primeira coisa que a gente precisa observar é a quantidade de funcionários que a gente tem nessa empresa, tá? Então, qual a quantidade de empregados que a gente tem para que a gente possa falar desse controle de horário, tá? Então, o artigo 74, ele traz o seguinte texto: o horário de trabalho será anotado em registros de empregados. Parágrafo 2º. Para os estabelecimentos com mais de 20 trabalhadores, será obrigatória a anotação da hora de entrada e saída em registro manual ou mecânico, eletrônico, conforme instruções expedidas pela Secretaria Especial da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, permitida a pré-assinalização do período de repouso, tá? Então, sempre que a gente tiver estabelecimentos com mais de 20 trabalhadores, a gente precisa, então, ter esse controle, tá? Esse controle, ele pode ser feito tanto por anotação, então, às vezes, a gente tem uma tabela lá que é feita essa anotação, tá? Como a gente também pode ter o próprio cartão de ponto e o relógio de ponto para acontecer isso, ou hoje em dia, às vezes, a gente tem até
esse controle de jornada feito através de login e logoff no sistema da empresa. Então, o controle de jornada, ele pode ser feito de diversas formas, tá? Manual, eletrônico, mecânico, que são os cartões de ponto, manual, que é feita anotação, e hoje em dia a gente tem alguns que são feitos também por login e logoff, tá? O que esse controle de horário ele precisa determinar? Horário de entrada e horário de saída desse funcionário, tá? Então, que horas que ele chegou e que horas que ele saiu da empresa. Então, são essas informações que a gente precisa constar desse controle de horário. Existem convenções coletivas ou acordo que dispõem sobre a modalidade desse registro, tá? Então, algumas convenções fazem uma modificação de como esse controle vai ser feito. Então, o artigo 611-A, inciso X nada, inciso 10 da CLT, ele determina que as formas de controle de jornada, sejam previstas expressamente em lei. E é possível que convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho disponham sobre modalidade de registro de jornada. Então, a gente pode ter convenções determinando que essa jornada seja registrada de uma forma diferente, tá? Que aí foi o exemplo que eu dei referente ao login e o logoff, tá? Então, quando a gente faz login no sistema da empresa e a gente faz logoff no sistema da empresa, a gente também está fazendo controle de horário. Então, por exemplo, quando eu adentro no Teams para começar a aula, eu estou fazendo, a empresa na qual eu trabalho está fazendo o meu controle de horário e é um tipo de marcação dessa jornada de uma forma diferente, tá? Que é através do sistema, tá? E aí, quando faz o logoff, também é uma forma diferente disso acontecer. Esse controle de horário, ele precisa ter uma publicidade, tá? Então, com relação a essa publicidade, tá? A gente precisa observar o artigo 74 da CLT no caput dele, tá? Então, o horário será anotado em registro de empregados, tá? Então, a lei exige que seja dada publicidade, do horário de trabalho, aos empregados. E aí, como que é feita essa publicidade? Prevendo a fixação de quadro de horário. Então, precisa constar dentro da empresa algum lugar que seja determinado quais são os horários de trabalho. Então, a gente precisa de uma publicidade
e um lugar bem visível da empresa de qual é esse horário, tá? Outro ponto que a gente precisa também observar nessa publicidade, tá? Que caso a gente tenha um horário único, a gente precisa ter um horário único para todos os empregados de uma mesma sessão ou de um mesmo turno, tá? Então, a gente tem a figura do horário. O horário único para empregados de uma mesma sessão, para empregados de uma mesma sessão ou turno, tá? Então, empregados que trabalhem no mesmo local, então eu tenho todos os empregados que trabalham, por exemplo, no estoque, tá? Então, esses empregados, eles vão ter o mesmo horário, tá? Eu tenho todos os empregados que trabalham no turno das 6 às 10. Então, eles também vão ter o mesmo horário, tá? Eventual reclamação trabalhista que envolva essa situação de horário, é importante a gente observar a súmula 338 do TST. A súmula 338 do TST, ela vai determinar com relação ao ônus da prova, tá? Dessa jornada. E aí vale a gente verificar, ela tem 3 incisos, mas são 2 incisos que nesse momento são mais importantes para nós, tá? Então vamos colocar aqui. A súmula 338, ela vai então determinar com relação ao ônus, tá? Da prova dessa jornada. Então, a gente tem que verificar que ela determina aqui. É ônus do empregador, que conta com mais de 10 empregados, o registro da jornada de trabalho na forma do 74. A não apresentação injustificada da frequência gera presunção relativa da veracidade da jornada de trabalho, a qual poderá ser elegida por prova em contrário. Então, quem tem de fazer a prova de que esse empregado não realizava horas extras, por exemplo, é a empresa. E como que a gente faz essa prova? A gente faz essa prova tendo os controles de jornada. Então, a única forma de provar a inexistência, por exemplo, de horas extras é com a jornada. A presunção de veracidade de jornada, ainda que prevista em instrumento normativo, pode ser elegida por prova contrária. Eu já tive um processo uma vez, onde a empresa trouxe os cartões de ponto, juntou os cartões de ponto no processo, só que nós tínhamos 2 testemunhas que provavam que a jornada de trabalho que constava do cartão de ponto não era a jornada de trabalho realmente exercida. Por quê? Esse trabalhador, ele chegava, batia o ponto, depois, ao término da jornada, ele batia o ponto e continuava trabalhando. E aí as testemunhas comprovaram essa continuidade essa continuidade da jornada, e o cartão de ponto foi considerado inválido. Então, o ônus da prova, ele compete ao empregador. O empregador que precisa, então, comprovar o registro da jornada de trabalho e, além disso, a presunção da veracidade, ela pode ser modificada se nós tivermos uma prova ao contrário nesse sentido. Então, com relação à súmula 338, vamos colocar aqui, em caso de reclamação trabalhista, pela qual o trabalhador alegar horas extras, e pleitear
o pagamento e pleitear o pagamento, a não apresentação injustificada, pelo empregador, que conta com mais de 10 funcionários, do registro da jornada, gera presunção relativa. Então, se você tiver mais de 10 funcionários e você não comprovar os horários, tá? Automaticamente a gente vai trabalhar na situação de que o empregado está falando é verdade nesse sentido, tá? E além disso, a presunção de veracidade, da jornada de trabalho, a presunção de veracidade da jornada de trabalho, ainda que prevista em norma coletiva, poderá ser elidida em prova contrária. Então, se eu tiver uma testemunha, por exemplo, que comprove que existia um horário de trabalho diverso do horário de trabalho que está sendo apresentado, então a gente vai trabalhar com a prova, tá? E não com os controles de jornada que foram apresentados. O artigo 58 da CLT, ele também fala com relação a essa jornada, tá? E aí o artigo 58, ele fala mais as situações a título de minutos, tá? Então, o 58, vamos trazer ele para cá, o artigo 58, caput, e o parágrafo 1º, ele vai determinar o seguinte, que a duração normal, ela é de 8 horas, tá? Então, a duração normal, vou colocar aqui, artigo 58. A duração normal, ela é de 8 horas diárias, desde que seja fixado expressamente outro tipo de limite, tá? E o parágrafo 1º, que traz das variações a títulos de minutos, e ele é bem famoso, né? Não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária as variações de trabalho no registro de ponto que excedem 5 minutos, observados no limite máximo de 10 minutos diário. Então, é aquele famoso atraso, né? Todo mundo fala, tem 15 minutos de tolerância para que você possa bater o cartão de ponto, ou para que você possa chegar na empresa, tá? Essas variações de 5 a 10 minutos, elas não são computadas como jornada extraordinária e nem também vai haver algum tipo de desconto, tá? Então, não serão descontadas, nem computadas como jornada extraordinária. As variações de horário no registro de ponto. Então, as situações que sejam verificadas no artigo 58, a gente não vai nem descontar e a gente também não vai somar, tá? Então, a gente não vai caracterizar nem como hora extra e a gente também não vai caracterizar como desconto salarial, tá? Nenhuma das duas situações vai acontecer nesse sentido, tá? Tudo bem até aqui? Sim.
A gente precisa verificar que nós podemos ter a jornada extraordinária, tá? Dentro da jornada extraordinária, a gente verifica as situações de horas extras, tá? Então, vamos colocar aqui. E a gente pode ter a jornada extraordinária. Então, jornada extraordinária. Quando a gente fala de jornada extraordinária é aquela prestada além da jornada normal, de cada empregado, seja máxima, seja especial, seja máxima, seja especial. Ponto. A jornada extraordinária pode ser realizada tanto antes do início da jornada normal, como após o seu término, ou ainda durante a jornada, quando exista trabalho nos intervalos intrajornada remunerados. Então, a gente está falando justamente da característica de horas extras, tá? Então, a jornada extraordinária, que é as horas extras, ela corresponde ao horário. Ela pode acontecer tanto antes do início da jornada, como ela pode acontecer ao término da jornada, tá? Como ela também pode ser computada como hora extra, o intervalo. Então, quando eu tenho um intervalo, por exemplo, de apenas 15 minutos, tá? E eu não tenho nenhuma convenção coletiva que autoriza essa redução do intervalo, automaticamente, essa não compensação, essa não realização do intervalo, a gente vai computar como hora extra. Então, aquele trabalhador que ele faz apenas 15 minutos de intervalo, e ele faz esse 15 minutos de intervalo por determinação da empresa e não por norma coletiva, ele automaticamente tem direito a 1 hora extra, que seria o horário de trabalho. Vejam que eu não estou descontando os 15 minutos, tá? Então, não é que ele tem 45 minutos de hora extra, não. Se ele não cumpre 1 hora por determinação da empresa e não tem norma coletiva que autorize isso, ele tem direito a 1 hora extra, tá? Então, essa hora extra, ela pode acontecer tanto ao início, como essa hora extra pode acontecer ao término dessa jornada, tá? Quando a gente fala de jornada, é importante sempre a gente verificar a regularidade dessa jornada, e para isso a gente tem alguns requisitos, tá? A gente tem esses requisitos tanto no artigo 59 da CLT, como a gente também tem esses requisitos no artigo 7º da Constituição Federal. Então, vamos colocar aqui que dentro da jornada extraordinária, a gente vai ter, então, a característica de requisitos. Então, requisitos. E aí, esses requisitos, eles vão estar, então, no artigo 59 CLT e artigo 7º da Constituição Federal.
Quando a gente fala, então, de requisitos, primeiro que a gente precisa observar. Vamos lá. Primeiro que a gente precisa verificar referente a uma existência de acordo, de prorrogação de jornada. Então, nesse sentido, pode ser celebrado individualmente ou coletivamente, individualmente ou coletivamente, pode ser celebrado por prazo determinado ou indeterminado. Um bom exemplo nesse sentido é a situação que acontece agora no final do ano, referente aos funcionários que trabalham em shopping ou que trabalham em comércio, tá? Esses funcionários, então, eles podem ter a característica de trabalhar além da jornada, tá? E aí é feito algum tipo de acordo com esses funcionários, tá? Quantas vezes a gente já não viu propagandas de shoppings que às vezes eles ficam abertos 24 horas, por exemplo, né? E aí pode ser feito acordos com esses funcionários com relação a essa prorrogação de jornada. Como que vai ser feita essa prorrogação? O que pode ser feito ou o que não pode ser feito a título dessa prorrogação. Além disso, a gente precisa verificar outro requisito, que é o cumprimento de no máximo 2 horas extras. De no máximo 2 horas extras. Nos dias em que houver trabalho, em horas extras, este não poderá ultrapassar 2 horas. Então, você não pode fazer mais de 2 horas extras por dia, tá? Essa é a regra geral que a gente tem. No entanto, porque toda regra tem sua exceção, no entanto, a limitação legal da jornada suplementar não exime o empregador de pagar todas as horas trabalhadas. E aí, para isso, a gente tem súmula 376, inciso 1º do TST, tá? Então, o fato desse empregado trabalhar além ele trabalha o horário dele e além disso ele trabalha mais 2 horas, não quer dizer que ele não vai ser paga toda a jornada. A gente vai pagar a jornada mais 2 horas de trabalho. E aí, requisito 3, pagamento das horas extras, tá? As horas extras
As horas extras deverão ser remuneradas, no mínimo 50% a mais, no mínimo 50% a mais do que a hora normal. A gente sempre precisa levar em consideração que quando você faz horas extras, você recebe 50% a mais do horário que você trabalhou, tá? Então, essas 2 horas a mais, por exemplo, tá? Se você recebe R$10 por hora, você vai receber R$10 mais 50% do valor da hora, porque é o percentual das horas extras. Esse 50% é uma regra, tá? A gente pode ter convenções coletivas que determinam 60% das horas extras e 100% aos domingos, tá? Então, esse é outro ponto importante também. Quando você trabalha aos domingos, tá? Você recebe 100% domingos ou feriados, né? Automaticamente, domingos e feriados correspondem a 100% desse mínimo a ser pago, tá? Então, a gente pode ter tanto uma porcentagem diferente que venha de convenção coletiva, como a gente pode ter uma porcentagem que segue a regra, que é o valor de 50%, o adicional de 50%, tá? Quando a gente fala também de horas extras, que a gente fala dessas porcentagens, a gente precisa sempre verificar o salário hora do empregado. Salário hora do empregado. E aí, dentro de salário hora, nós temos os divisores. Então, jornada de 44 horas, semanais, a gente tem, então, um divisor de 220. E uma jornada de 40 horas semanais, a gente tem um divisor de 200, tá? Então, a gente sempre tem que levar em consideração esse divisor quando a gente vai fazer o cálculo da hora extra, tá? A gente sempre precisa considerar isso. Outro divisor que a gente tem corresponde às 6 horas, né? Então, jornada, são as jornadas especiais. Jornada de 6 horas diárias, a gente tem um divisor de 180, tá? Então, esses divisores a gente usa para que a gente possa fazer o valor do salário hora desse empregado quando a gente vai realizar os pagamentos dele, tá? Tudo bem com relação a isso? Ah, e não esquecer também que essa porcentagem das horas extras, elas devem ser computadas em todas as verbas rescisórias. Então, ela integra 13º, férias, fundo de garantia, DSR e aviso prévio. Então, vamos colocar aqui, para a gente não esquecer, a porcentagem de horas extras, bem como o pagamento, incorporam todas as verbas trabalhistas. Ou seja, DSR, férias, 13º, férias, mais 1/3 constitucional, férias mais 1/3 constitucional, 13º salário, ela também vai incorporar FGTS e aviso prévio, tá? E eventuais outros adicionais, que aí a gente vai ver
na próxima aula que a gente pode ter adicional de insalubridade e adicional de periculosidade, tá? Tudo bem? Alguém quer falar comigo? Professora, Oi. eu não entendi direito o que é esse divisor 220, 200, 180. Eu não entendi. Esses divisores, seu Antônio, são determinados por legislação e quando a gente precisa fazer o cálculo de quantas horas extras foram realizadas, tá? E a gente precisa fazer o cálculo da hora do trabalhador, a gente tem que pegar a quantidade de horas que ele trabalhou e dividir por 220, ou por 200, ou por 180. Tudo depende da jornada que ele realiza, tá? Então, sempre que a gente for calcular o salário hora desse empregado, eu pego. Então, ele trabalhou 44 horas semanais, o divisor das 44 horas é 220. Isso é fixado por lei, a gente não tem uma regra de como determina esses divisores, tá? Mas a gente E como é feita essa? como que é feita a Como conta? é feita essa conta? Um A exemplo, gente, assim. a gente pega todas as horas trabalhadas, tá? E aí deu Por mês? 44. Isso, por mês. Então, são 44 horas semanais. A gente verifica qual é a quantidade de horas somadas às horas extras por mês, tá? E Certo. faz o divisor, no caso aqui, que a gente está trabalhando no exemplo, por 220, para que eu possa calcular qual que é o valor da hora daquele empregado. Porque os Tipo nossos assim. salários, todos os nossos salários, eles são computados por hora, não por dia, né? Certo. Então, uma conta básica, vamos trabalhar assim, tá? Mais 16. São 176 horas, vamos supor. 176 horas. Eu divido essas 176 horas mensais por 220 ou É uma 200 ou 100. é uma jornada de 44 horas semanais? Isso. Então, se for uma jornada de 44, 220. 44. Não são 4 semanas? Não, então, a gente não computa 4 semanas, né, de trabalho. Na verdade, a gente não computa 30 dias. A gente sempre computa mais ou menos 25. 25 dias, tá? Daí faz o quê com essas 220 horas, esse É o divisor? divisor que a gente utiliza para verificar qual que é o valor da hora do trabalhador. Você não poderia dar um exemplo aí, professor? Então, a gente tem, por exemplo, um trabalhador que ele trabalha Assim, 8 calcula horas. 10 horas, 10 reais a hora. Então, não, é assim, seu Antônio. É A isso? gente tem, vamos lá. A gente tem um trabalhador que ele trabalha 8 horas por dia, tá? E ele trabalha 5 vezes na semana. Então, ele trabalha 40 horas por semana, tá? Vezes 4 semanas. Então, ele trabalha 160 horas, tá? E aí, para a gente poder calcular o quanto que ele ganha por hora, a gente faz o divisor por 200. E Então, aí, aonde em entra esse cima divisor disso, na conta? divide por 200. Divido por É 200. o divisor que a Mas gente usa. a tudo que ele ganhou com Uhum. hora extra, aos Não, não, domingos, aos feriados. é só para a gente descobrir o valor da hora. Aí, em cima desse valor da hora, a gente computa DSR, férias, 13º, fundo de garantia e aviso prévio. E aí, a soma disso tudo é o valor do salário. Tá bom, professor, obrigado. Fala comigo, seu Antônio. Tá bom, obrigado. Tudo bem? Eu não entendi, professor, mas tudo bem, Então eu vou vamos dar lá. uma Não, estudada. não, 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 vamos lá, não é? Não entendi, tá tudo bem. Não, vamos lá. Professor, é um Quando, exemplo, quando professor, um entra em exemplo conta. prático. O Então, que que exemplo eu não estou prático, entendendo o 8 horas divisor por 200. dia. Ah, Quantas horas por dia o senhor trabalha? 8 horas. O senhor trabalha 8 horas. Que horário que o senhor entra? Bom, eu não trabalho, eu estou supondo aqui. Hum, Entro às 8 e saio às 5. tá. Então, o senhor vai trabalhar 8 horas por dia. Tudo bem? Certo.
Quando o senhor trabalha 8 horas por dia, qual que é o cálculo que a gente precisa fazer? Eu pego a quantidade de horas que o senhor trabalha num dia, tá? Certo. Multiplico pela quantidade de dias que o senhor trabalha. Então, certo. dentro de uma semana, o senhor trabalha 5 vezes na semana. Então, é a quantidade. Deixa eu pôr aqui embaixo. O senhor... Quantidade. Quantidade de horas trabalhadas, tá? Vezes a quantidade de dias. Aí aqui a gente tem dias barra semana. Então, quantos dias na semana o senhor trabalha? Quantidade de dias na semana que o senhor trabalha, tá? Vezes a quantidade de semanas, tá? Então, normalmente, com relação à quantidade de semanas, são 4 semanas trabalhadas. Alguns cálculos, às vezes, a gente não trabalha com 4 semanas, porque nem sempre o mês tem 4 semanas, às vezes o mês tem 5 semanas, por exemplo, tá? E aí a gente faz a divisão pelo divisor. E aí é uma jornada de 8 horas, é uma jornada de 6 horas, é uma jornada de 44, é uma jornada de 40 horas semanais, ou é uma jornada de 6 horas diárias, tá? Essa é a fórmula, vamos dizer assim. Junto disso daqui, a gente soma as verbas trabalhistas. DSR, férias, 13º, fundo de garantia, aviso prévio. E se o senhor tiver, por exemplo, adicional de insalubridade, tá? A gente faz o cálculo do valor de quanto o senhor ganha de insalubridade por mês, em cima de cada hora trabalhada. Toda essa contagem determina qual que é o valor do salário do senhor. Porque o salário, ele não é computado por dia. O salário, ele é computado por horas. Por hora. A gente, por isso muita que gente confunde. Depois divide tudo isso daí pelo divisor. Isso. Por isso que muita gente confunde no seguinte sentido. As pessoas falam assim, eu recebo por dia X. Não, você não recebe por dia X. Você recebe por hora X. Por hora. Porque a CLT, ela não determina pagamento por dia. A CLT, ela determina pagamento por hora. Por isso que a gente observa que a gente tem uma jornada normal, a gente tem uma jornada especial e a gente tem a jornada extraordinária, que é as horas extras. Então, veja que em nenhum momento... E a jornada especial qual que é? A jornada especial são para categorias especiais. Então, por exemplo, bancário trabalha 6 horas por dia, tá? Pessoal que trabalha na radiologia, que faz raio-x, por ser um lugar insalubre, também trabalha uma jornada reduzida. Pessoal que trabalha com telemarketing, também trabalha numa jornada reduzida. Nós, professores, também trabalhamos numa jornada diferente. Então, esses empregados que tenham jornadas diferentes, normalmente eles trabalham 6 horas por dia. Aí, quando ele trabalha 6 horas por dia, o cálculo dele é feito de uma forma diferente de quem trabalha 8 horas e automaticamente dá 44 horas semanais. Todas as horas que ultrapassarem a 8ª diária ou a 44ª semanal tem de ser computado como hora extra. Entendi. Tudo bem? Quanto menor o divisor, maior fica a hora dele. Uhum. O valor. Por isso que, como a jornada é especial de 6 horas, o divisor é de 180. Isso. E esse é o mínimo é 180, não tem mais. Não. Se for assim, a jornada de trabalho de 4 horas. Não. Aí a gente sempre vai calcular numa jornada de 6 ou uma jornada de 8. Essas jornadas de 4 horas que o senhor está dizendo,
normalmente acontece nos casos especiais de contrato de estágio, mas aí é uma lei específica do estagiário. Tem uns médicos também que trabalham 4 horas às vezes, não tem? Normalmente eles trabalham, normalmente não são 4, são 6 horas. Então, às vezes eles trabalham 4 horas e ficam 2 horas de prontidão. Ah, tá. Legal, professor. Agora eu entendi, sim. Tá Agora eu bom? entendi. Tá ótimo. Muito Então obrigado. tá jóia. Imagina. Galera, alguma dúvida? Não? Então desejo a vocês um bom Não, almoço de domingo. tem Um bom bastante coisa para feriado brincar. amanhã. Tem bastante coisa para brincar no feriado amanhã. Um bom almoço de domingo, um bom feriado para vocês e a gente se encontra na próxima quinta, tá bom? Bom descanso a todos.